Fala, torcida alviverde! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bastidores do Verdão. Últimas notícias. Preparem-se, porque o que vamos revelar agora vai mexer completamente com o seu coração palmeirense. A diretoria está prestes a fazer algo que ninguém esperava e que pode mudar totalmente os rumos do nosso Verdão para esta temporada. Mas antes de entrar no assunto que realmente importa, preciso contar outras coisas que estão acontecendo nos bastidores e que vocês precisam saber. O Palmeiras está vivendo um momento de transformação gigantesca. A diretoria alviverde não está medindo esforços para montar um elenco absolutamente imbatível. E quando eu digo que não está medindo esforços, pode acreditar que é literalmente isso. Estamos falando de investimentos que vão fazer a torcida pirar de vez. A presidente Leila Pereira deixou muito claro que quer brigar por todos os títulos possíveis nesta temporada. E para isso acontecer, o clube precisa de peças de altíssimo nível. E é justamente aí que entra a nossa primeira notícia do dia. Vocês já imaginaram o Palmeiras trazendo um jogador que disputou Champions League pelo Liverpool? Um cara que conhece o mais alto nível do futebol europeu? Pois é exatamente isso que pode acontecer. A direção palmeirense está em negociações avançadíssimas para contratar o volante Fabinho, que atualmente joga no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. E quando eu falo que as negociações estão avançadas, não estou brincando. O Palmeiras está disposto a fazer algo absolutamente surpreendente. O clube está preparado para oferecer um salário em patamar europeu para convencer Fabinho a vestir o manto sagrado. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, um salário que rivaliza com os melhores da Europa. Isso demonstra uma mudança radical de postura da nossa diretoria no mercado. Não estamos mais falando de apostas ou promessas, estamos falando de um nome consolidado, experiente, vencedor e que pode chegar para resolver imediatamente os problemas do meio-campo. Fabinho é um volante completo. Quem acompanhou a carreira dele no Liverpool sabe muito bem do que estou falando. O cara tem leitura tática impecável, força física impressionante e uma disciplina posicional que poucos jogadores no mundo possuem. Durante sua passagem pelo clube inglês, ele disputou Premier League, Champions League e várias competições nacionais sempre em altíssimo nível. Não é qualquer jogador que consegue se manter entre os titulares de um time do calibre do Liverpool. Estudos técnicos mostram que volantes com essa experiência aumentam a taxa de recuperação de bola do time em até 15%. E mais do que isso, eles reduzem drasticamente os erros em transição defensiva, que é justamente um dos pontos que o Palmeiras precisa melhorar. A comissão técnica já fez toda a análise e está completamente convencida de que Fabinho é a peça que falta para elevar o nosso meio-campo a outro patamar. Mesmo jogando no Al-Ittihad, Fabinho mantém uma rotina de altíssimo rendimento físico. O campeonato saudita é extremamente competitivo e exige intensidade máxima dos atletas. Então não estamos falando de um jogador que está lá apenas curtindo os últimos anos de carreira. Ele continua em plena forma e preparado para os maiores desafios. A diretoria palmeirense sabe que esse investimento elevado pode gerar retorno tanto esportivo quanto institucional. Contratações desse porte ampliam a visibilidade internacional do clube e colocam o Palmeiras em outro patamar no mercado mundial. Claro que existe toda uma análise financeira sendo feita. Um salário dessa magnitude exige equilíbrio com o orçamento de longo prazo, mas a gestão está confiante de que as receitas se manterão estáveis e que a competitividade continental aumentará significativamente. A chegada de Fabinho atenderia a uma demanda antiga do elenco palmeirense. O meio-campo precisa de um atleta com controle de ritmo de jogo e poder de marcação. Alguém que consiga ditar o andamento da partida e que seja confiável defensivamente. E Fabinho tem tudo isso e muito mais. Além do aspecto puramente técnico, ele traria uma liderança fundamental para o vestiário. Pesquisas em psicologia esportiva comprovam que atletas experientes elevam o desempenho coletivo de toda a equipe. Os jogadores mais jovens se espelham nos veteranos e absorvem conhecimentos que só quem disputou os maiores torneios do mundo pode passar. É uma transmissão de mentalidade vencedora que não tem preço, e o Palmeiras sabe muito bem disso. A diretoria está analisando todos os aspectos contratuais com muita atenção. Não é uma negociação simples, mas a vontade de ambos os lados é enorme.
Fabinho vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao futebol sul-americano defendendo um gigante como o Palmeiras, e o clube está disposto a fazer esse esforço financeiro. O interesse pelo volante reforça ainda mais a ambição do Verdão para esta temporada. Não estamos falando de apenas participar das competições, estamos falando de conquistar títulos com um elenco extremamente qualificado. E Fabinho seria uma peça fundamental nesse projeto. As conversas continuam acontecendo nos bastidores e, em breve, devemos ter novidades mais concretas sobre essa negociação que está deixando toda a torcida palmeirense em êxtase. Agora eu preciso falar sobre um assunto que deixou todos nós extremamente preocupados e que envolve um jogador que já vestiu nossa camisa com muito orgulho. Vanderlan, que hoje defende o Red Bull Bragantino, passou por uma cirurgia no cérebro nesta semana. A notícia pegou todo mundo de surpresa e gerou muita apreensão entre os torcedores que acompanharam a carreira dele. O procedimento aconteceu na última terça-feira no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Segundo informações oficiais divulgadas pelo Bragantino, tratou-se de uma cirurgia neurocirúrgica necessária para o tratamento de malformação arteriovenosa cerebral. Para quem não conhece essa condição, vou explicar de forma simples. É uma malformação nos vasos sanguíneos do cérebro que pode causar diversos problemas sérios se não for tratada adequadamente. De acordo com o comunicado oficial do clube, o procedimento foi bem sucedido e Vanderlan está se recuperando muito bem. Isso é o mais importante. A saúde do atleta vem sempre em primeiro lugar, e saber que tudo correu dentro do esperado traz um alívio enorme para todos nós que torcemos por ele. O lateral agora iniciará o período de recuperação necessário antes de poder voltar aos gramados. Toda essa situação começou quando Vanderlan apresentou um quadro infeccioso acompanhado de fortes dores de cabeça no final do ano passado. Qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade sabe o quanto cefaleia intensa pode ser debilitante. Durante a investigação médica para descobrir a causa desses sintomas, um exame de imagem detectou uma alteração preocupante. Foi nesse momento que o atleta foi encaminhado para especialistas que diagnosticaram a malformação arteriovenosa cerebral. Felizmente, a equipe médica agiu rapidamente e com toda a competência necessária. Esse tipo de condição precisa de atenção especializada e tratamento adequado. O fato de terem identificado o problema a tempo e realizado a cirurgia com sucesso mostra o quanto o acompanhamento médico nos clubes de futebol é fundamental. Vanderlan está em boas mãos e tem tudo para se recuperar completamente. Para quem não acompanhou a trajetória dele, Vanderlan tem apenas 23 anos e começou sua carreira profissional justamente aqui, no Palmeiras. Ele disputou 108 jogos vestindo o manto alviverde e conquistou títulos importantíssimos. Foi campeão da Libertadores, conquistou o tricampeonato do Paulistão, o bicampeonato brasileiro e ainda levantou a taça da Supercopa, uma coleção de títulos que qualquer jovem jogador sonharia ter. Sua saída do Verdão aconteceu em agosto do ano passado, quando foi negociado com o Red Bull Bragantino. Pelo novo clube, Vanderlan disputou 14 partidas antes desse problema de saúde surgir. Era um jogador que vinha ganhando cada vez mais espaço e mostrando toda a qualidade que desenvolveu nas categorias de base do Palmeiras. Ver um atleta tão jovem e talentoso passando por uma situação delicada como essa mexe com todos nós. A torcida palmeirense sempre teve um carinho especial por Vanderlan. Ele representava a força da nossa base, a qualidade dos jovens que são formados no clube. Mesmo tendo saído, ele continua sendo um palmeirense de coração, assim como tantos outros que passaram por aqui e deixaram sua marca. Por isso, essa notícia gerou tanta comoção e preocupação entre os torcedores do Verdão. O mais importante agora é que Vanderlan possa se recuperar com tranquilidade. A cirurgia foi bem sucedida e isso é motivo de muita alegria e alívio. O futebol pode esperar, a saúde não pode. Ele tem uma vida inteira pela frente e uma carreira promissora. Com o tempo necessário de recuperação e todo o acompanhamento médico adequado, certamente voltará a fazer o que mais ama, que é jogar futebol.
Essa situação também serve para lembrar a todos nós o quanto a saúde dos atletas precisa ser levada a sério. Muitas vezes esquecemos que por trás daqueles jogadores que vemos em campo, existem pessoas de carne e osso que enfrentam desafios como qualquer um de nós. Vanderlan mostrou coragem ao enfrentar esse procedimento e agora precisa de todo o apoio possível para sua completa recuperação. Toda a família palmeirense está torcendo muito por ele. Independentemente de onde ele esteja jogando, Vanderlan carrega consigo a história que construiu aqui no Verdão. São memórias de conquistas, de jogos importantes, de títulos que ficarão para sempre na lembrança de quem acompanhou sua passagem pelo clube. E isso ninguém apaga. Agora que você ficou por dentro dessas notícias importantíssimas sobre o nosso Palmeiras e também sobre o Vanderlan, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Bastidores do Verdão. Últimas notícias. É fundamental que você ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nada do que acontece no mundo palmeirense. E deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essas notícias. O que você acha da possível contratação do Fabinho? E suas palavras de força para o Vanderlan? Vamos lotar os comentários.